O vizinho me pegou traindo meu marido. Aí ele meio que quis participar, dando a entender, tipo assim, ou você deixa eu participar, ou eu vou contar pro seu marido, porque ele me pegou, me traindo meu marido dentro da casa do meu marido. Só que nesse relato nós somos uma grande safada, né? Mas enfim, reparação histórica. E aí eu falei, vou deixar a situação acontecer então, porque ele vai ter uma surpresinha. Ele vai ter uma surpresinha. Pois bem, eu tinha um marido que era um marido mais velho, gente. Assim, eu traía ele porque ele não me procurava mais, a gente mal franfava, ele só pensava em trabalho, não tava nem aí. Só que ele me dava uma vida muito boa. Era cômodo pra mim, eu não trabalhava, ele me dava dinheiro. Eu tinha meu pezinho de meia? Tinha. Então assim, eu não gastava meu dinheiro, eu gastava o dinheiro dele. Eu juntava dinheiro que ele me dava, de tanto dinheiro que ele me dava. Ele realmente era um homem que tinha uma condição muito boa. E eu morava num lugar nobre, que todo mundo tinha uma condição muito boa. Eu nunca pensei que meu vizinho fosse se prestar a uma situação dessa. Pois bem, como eu tinha essa situação com meu marido, ele viajava muito, ele tinha empresas, né, vivia ocupado, devia botar chifre na minha cabeça também, eu fingia que não via, porque ele me dava muito cash money, e eu vivia ali aquela esposa troféu. Então, eu era a esposa troféu. Só que aí eu resolvi arrumar novinhos, né? Comecei a pegar uma aqui, pegar uma ali, pegar uma aqui, aquela coisa toda. E a maioria das vezes era fora da minha casa. Só que aí teve uma vez que meu marido tava viajando e eu acabei chamando um amante meu pra poder ficar lá em casa comigo. Ele foi e, menina, eu adorei. Eu achei aquilo ali a melhor das sensações. E desde então, eu comecei a entender que eu gostava de coisas arriscadas. Que aquele risco ali de saber que eu tava na minha casa, nos meus vizinhos, não sei o que, eu adorava. E aí eu comecei a fazer aquilo ali com muita frequência, acabou fugindo do meu controle. Pois bem, eu tinha um vizinho, né, que era esse querido, que ele tinha uma esposa, ele era, né, era pai de 2 filhos, tinha uma esposa, que não sei o que e tal. Eu comecei a perceber que ele tava me olhando estranho. Eu falei, gente, será que ele viu alguém entrando e tá desconfiando que eu tô traindo meu marido? Eu não sabia que ele tinha visto, mas não. O que que tava acontecendo? Eu fotografava com meu amante por toda a minha casa e muitas vezes a janela não estava fechada, a janela que dava pra casa dele. Então ele acabou vendo. Ele acabou vendo eu traindo o meu marido com o meu amante na nossa casa pela janela que eu não vi que tava aberta. Só que eu não sabia disso, ele não falou nada, eu também não falei nada, mas eu vi que ele tava me olhando meio estranho. Até que um belo dia, chegou uma mensagem dele. O meu vizinho, gente, ele era um homem bonito. Começou a chegar uma mensagem dele no meu número, que eu não sei como ele conseguiu. E aí ele mandou assim, eu sei. Aí eu mandei, sabe o que? Ele, eu sei. E você sabe o que eu sei. Porque não é segredo pra ninguém que você vive trazendo homens pra dentro da sua casa dizendo que são seus amigos gays, que não sei o que. Mas eu vi e eu tenho um vídeo. E aí ele me mandou o vídeo. E realmente eu tava ali falando com meu amante, que não sei o quê. Só que aí, na hora, eu me assustei e falei, meu Deus, ele vai me pedir dinheiro? Será? Mas ele já tem dinheiro. Eu só mandei, qual é a sua intenção? E ele falou, não, olha, eu não quero te prejudicar. Imagina, eu só realmente gostei muito da brincadeira de vocês. Queria fazer parte, né? Porque quando a gente faz parte, a gente quer estar ali, então a gente não conta pra ninguém. Entendeu? Ele deu a entender que ou você deixa eu participar dessa brincadeirinha gostosa de vocês, ou eu vou contar pro seu marido. E aí ele começou a mandar, eu não tenho preconceito, eu sou bi, eu fico tanto com você quanto com ele, eu gostei muito também, não sei o que, você pode mandar minha foto pra ele realmente era um cara muito bonito e tal, eu só quero participar porque minha vida tá muito monótona. Começou ali a contar a história dele. Só que eu tinha um segredo que eu não tô contando nem pra vocês, que era o plot twist da situação. Aí eu falei assim, tá bom, você pode sim. Pode participar, claro, a gente sempre aceita convidados, a gente adora fazer 3, pode com certeza. E aí marquei com ele, no dia que eu tinha marcado com o meu amante e com uma outra pessoa pra poder fazer uma 3. Meus amigos, pois bem, vocês não têm noção o que foi aquele dia. Falei pra ele, chega em tal horário. Por quê? Porque eu mandei ele chegar uns 40 minutos depois que as 2 pessoas que eu já tinha marcado iam chegar. Ou seja, já estava torando. E eu falei pra ele, vou deixar a porta aberta, você só entra, vira à esquerda, direita, é o quarto, que era o quarto que a gente gostava ali de brincar. Ele falou, tudo bem. Era o quarto maior da casa, quando era 3 era ali. Tudo bem. Eu falei, beleza. O pessoal chegou, que eu tinha marcado ali, a gente começou aquele fogo no tubinho, não sei o que, e eu arquitetando tudo, não sei o que, medo nenhum, terror nenhum, eu ia cair, mas eu ia cair atirando. Aí tá bom, começou aquele fogo, não sei o que, a gente foi pro quarto e começou o rally, toca daqui, toca não sei o que e tal, não sei o que. Daqui a pouco, eu deitadinha lá na minha posição, só vejo a porta abrindo. Gente, quando a porta abriu, aquele homem ficou
em choque. A mulher dele estava ali com a gente. Sim, eu já tinha contato com a minha vizinha. Sabia que ela também era bi, entendeu? Parece que os dois eram um casal de bi. E eu já tinha dado em cima dela, que eu gostei, achei ela muito bonita, eu também era. Achei ela muito bonita, ela deu confiança, ela já estava traindo o marido dela com a gente há muito tempo. E não era só uma vez, nem duas, já era com várias pessoas, meu filho, a gente aprontava horrores. Só que ele não sabia. E ela não tinha medo nenhum dele. Por quê? Porque era ela que tinha o dinheiro. Ele não tinha dinheiro. Ela que tinha dinheiro. Então ela não tinha medo nenhum dele. Ela era, tipo assim, tava ali com ele por causa dos filhos, mas vivia metendo chifre na cabeça dele. Se ele quisesse ir embora, a porta da rua era a serventia da casa, porque a casa era dela. Se ele quisesse aceitar e continuar, tudo bem. Mas ela ficou surpresa e tal, né? Tipo, o que ele tá fazendo aqui? E aí eu falei, então, vizinha, contar pra você o seu... Ele em choque na porta, sem acreditar, todo mundo sem vestes. E ele, assim, já tinha tirado as vestes dele, porque ele escutou o barulho e falou, já vou entrar ali, né? Empolgada. Eu falei, então, vizinha, aqui, ó, peguei meu celular. Aqui, seu marido me mandou mensagem, meio que dando a entender que ou eu deixava ele participar ou ele ia contar pro meu marido. Então eu resolvi fazer essa surpresinha, porque eu sei que você não liga, porque eu sei que quem tem dinheiro é você, porque eu sei que quem depende dele é você. Então é isso, surprise. Tanto que eu conhecia tanto ela, que ela cagou e andou. Ela olhou pra cara dele e falou, é mesmo, amor? Pois então quero que você saiba que, bom, se você tentou me chifrar, a gente já tá kit, tá? Porque eu boto chifre em você há muito tempo. Se você quiser continuar comigo, ótimo. Se você não quiser, ótimo também. Mas olha, você não vai participar das minhas brincadeiras. Arrume suas brincadeiras. E ali, amor, ele surtou. Que ele falou que não, que era inadmissível, que ele não acreditava que ela tava traindo ele, que eles tinham 2 filhos. Começou a dar o show da Xuxa. Aí você imagina um homem que pediu participar, meio que me obrigou, tava sem veste, discutindo com a mulher, ofendidíssimo porque ela tava chifrando ele. Ai, gente, homem tem dessas coisas, né? Eu e o meu amante, nós ficamos ali rindo horrores. Ela botou ele pra fora, ele pegou as roupas dele e saiu revoltado. Terminou o que a gente tava fazendo. Depois ela foi pra casa pra poder se resolver com ele. Eu só mandei mensagem pra ela falando, olha, ele vai contar pra alguém? Não sei o que. Ela falou, não, fique tranquilo que ele não vai contar pra ninguém. Ele não quer terminar. Aceitou o chifre. Aceitou, falei pra ele que eu ia continuar, mas ele falou que não se importa. E é isso. Ela continuou furiosa com a gente. Ele aceitou a humilhação calado, não olha na minha cara e nunca mais me mandou uma mensagem. Menina, que coisa! Minha vizinha me pediu R$1.000 emprestado pra comprar um presente pro namorado dela. E a justificativa dela é que eu era obrigada a ajudar. Aí eu quis saber o porquê que eu dessa minha obrigação. Vocês não querem, não? Eu morava numa vilinha, sabe? E essa minha vilinha, ela era tão tranquila que eu fiz assim como missão de vida trazer os meus pais pra poder morarem comigo nessa vilinha. Só que eu já era casada, ninguém merece morar com sogro e com sogra. Minha mãe e meu pai tinham ali as picuinhas deles, já eram casados há anos. Então qual era a minha ideia? Ou vagar alguma casa e eu alugar ou comprar pro meu pai e pra minha mãe, ou construir em cima da minha casa. Não teve jeito, ninguém queria sair da vila, a vila era muito tranquila, ofereci pra comprar, mas ninguém queria, então eu comecei a construir a casa dos meus pais. Obviamente que foi com a ajuda do meu pai e da minha mãe, até porque eu não sou mili, né mesmo? Eu trabalho, tenho meu dinheiro, meu marido também, meu marido tem a empresa dele, a gente ganha bem, mas mili ainda não somos. Gente, o período da obra foi, tipo assim, um período totalmente apocalíptico na minha vida. Meu pai e minha mãe estavam enfurnados dentro da minha casa, os vizinhos se metiam, era barulho pra tudo quanto é lado. Eu só queria que aquela casa terminasse. Passou mais ou menos uns 3 meses dessa construção dessa casa, já que já tinha a base. E construímos a casa e os meus pais se mudaram pra essa vila. Tava tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Até que um belo dia eu estava em casa fazendo os meus afazeres quando eu escutei alguém batendo na minha porta de uma forma nem um pouco delicada. Tá, que era pau, falei, que aí, gente, vai quebrar minha casa? Tranquilo, pai, larguei o que eu tava fazendo, meu marido nem em casa tava, e abri a porta. Quando eu abri a porta, tinha uma menina que devia ter mais ou menos os seus 19 anos, e ela simplesmente apareceu na minha porta, botou a mão assim no batente, mastigando o chiclete Trident dela, e falou, eu preciso falar com você, quero que você me empreste R$1.000 e você tem a obrigação de me emprestar. Curte como tu parte das coisas da blogueira. Na hora que ela falou isso, eu já olhei pra cara dela e falei, o que, abençoada? Como é? Essa menina, essa querida menina, 19, pra mim é uma menina, 19 anos, ela já tinha os meus 30 e poucos anos, pra mim ela era uma criança. Ela morava com a mãe dela, sabe? Só que a mãe dela, coitada, era mãe solo, trabalhava muito pra poder sustentar aquela abençoada, ingrata, que eu vivia escutando ela gritando com a mãe dela, às vezes eu tinha vontade de ir lá e descer a mão na cara dela. Então assim, ninguém ali gostava muito dela, era aquela pessoa que perturbava a vila, botava música alta, sabe? E antes ela não morava ali. Tinha mais ou menos uns 2 anos que ela tinha se mudado, que ela tava ali perturbando a vida dos outros. E como a mãe dela trabalhava muito, ela não trabalhava, a mãe dela mal ficava em casa. Então não via a Zeme que ela fazia, ela levava homem pra dentro de casa. Aí ela fazia tudo quanto é besteira, gente. Aí já tava ali a princesa com todo
do abuso, falando que queria R$1.000 emprestado e que eu era obrigada a emprestar esse dinheiro pra ela. E aí eu falei, refresca aqui a minha memória. Por que eu tenho essa obrigação? Porque primeiro que eu não te dou intimidade pra você bater na porta da minha casa desse jeito. E muito menos pra você bater na porta da minha casa desse jeito pedindo dinheiro, né? Então me explica. E muito menos intimidade que eu tenho algum tipo de obrigação com vossa senhoria. Então me explica, por que eu tenho obrigação de te emprestar R$1.000? Que ela tava tratando R$1.000 como se fosse R$1. Eu tava aqui, R$1. E aí ela virou pra mim e falou assim, porque eu quero comprar um presente pro meu namorado. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, parabéns, qual dos 15 que vem aí? Que, né, eu perco a conta do rodízio humano que entra na tua casa. E ela falou, estou falando sério, eu estou namorando agora, eu sou uma menina direita e ele vai fazer aniversário e eu quero dar um presente pra ele. Eu falei, por trabalho, compre teu presente. Ela, não, você tem obrigação de me dar esse presente. E aí eu falei, tudo bem, me fala por que eu tenho obrigação de te dar esse presente. E aí ela virou e falou, porque você é filha do meu namorado. Gente, da hora que ela falou isso, a minha mãe estava descendo a escada e ela falou em alto bom som. Não teve nem como eu esconder da minha mãe o que estava acontecendo. A minha mãe já desceu a escada, eu também não esconderia. Minha mãe já desceu a escada gritando, eu sabia! Eu sabia! Minha mãe entrou no portão, já puxou na menina pelos cabelos. A minha mãe deu uma boa de uma coça nela. Ela já era maior de idade. E eu fiquei naquela confusão, deixo bater, tento separar, enfim. Deixei brigar um pouquinho pra minha mãe extravasar a raiva. E aí eu separei pra perguntar o que estava acontecendo. E quando eu fui descobrir, nós já acabamos tendo a revelação de que meu pai estava tendo um relacionamento com ela antes mesmo de morar lá. Lembra que eu falei pra vocês que eles tiveram que ficar enfurnado lá, resolvendo a obra? Quem mais vinha era meu pai. Meu pai era um dos 15 que tava visitando a vizinha e eu nem sabia. E aí ela queria R$1.000, porque realmente o aniversário do meu pai tava chegando e ela queria comprar um presente. Ela apanhou, foi a primeira traição do meu pai que a minha mãe pegou. Eles brigavam muito, mas ela nunca tinha pegado nenhum tipo de traição. A minha mãe se separou do meu pai, depois que a minha mãe terminou de bater nela, ela tentou vir pra cima de mim, aí eu fui bater nela de novo, ela apanhou mais que tamborim do samba. Contei pra mãe dela o que tava acontecendo, aí ela apanhou de novo da mãe dela. Meu pai teve que se mudar da vila, não manteve um relacionamento com ela e perdeu a minha mãe. O pai do meu namorado foi na minha casa nas vésperas do meu casamento com o filho dele, dizendo que eu só iria me casar com o filho dele depois que eu raspasse a minha cabeça. E eu vi que tem a ver o toma com as calças? Até eu entender o que aquele desequilibrado queria. Eu conheci o meu namorado, amigos, né? Apresentou a gente acabou se conhecendo, começamos a nos gostar e começamos a namorar. Ele morava numa casa, gente, muito grande. Meu namorado, ele era muito bem de vida. Só que eu só soube disso muito tempo depois, porque eu acho que ele ficou tipo assim, será que ela vai me dar um golpe? Será que ela quer dar o golpe da barriga? Então ele não me contou que ele era bom de condições, até a gente ter que, né, ele me apresentar a família dele, basicamente. Aí a gente começou nosso relacionamento a ser mais sério e ele falou, vou ter que te apresentar pra minha família. E aí ele me contou que ele morava numa casa muito chique, não sei o quê. E me levou na casa dele. Gente, a família dele era muito esquisita. Eles eram, tipo assim, eles tinham uns costumes muito diferentes e eles não me aprovaram. Notoriamente, eles não gostaram de mim. Eu entrei lá, a casa dele era gigantesca. Ele tinha muitos irmãos. E eu fiquei assim, que é isso, gente? É um filme? O que tá acontecendo aqui? E eles viraram a cara pra mim, ficaram o jantar todo me reparando. Eles usavam umas roupas bem diferentes, umas coisas bem exóticas. E o meu namorado era normal. Meu namorado era tipo assim, como eu. Não parecia fazer parte daquela família, ele se destacava ali. Só que eu morava sozinha, sabe? E como o meu namorado percebia que a família dele não me aprovava e eu também percebia, acabava que eu era muito afastada deles. Eu não ia na casa deles, né? Meu namorado que vinha na minha casa, ele ficava mais na minha casa do que na casa deles, até porque os pais dele eram muito complicados. Os anos foram se passando, a gente nisso, já tinha mais ou menos 4 anos que eu tava com ele. E se eu via a família dele 2 vezes, foram muitas vezes, até que ele resolveu me pedir em casamento, né? Eu cheguei pra ele e falei, querido, olha só, deixa eu te explicar um negócio. Nosso relacionamento já tá, tipo, meio pra cá, meio pra lá, né? A gente já tá quase morando junto, ou você mora aqui ou você não mora. Eu não queria me casar com ele no papel, eu chamei ele pra morar comigo, porque ele vivia mais na minha casa do que na casa dele, só que ele resolveu me pedir em casamento e eu aceitei. Nós começamos a arrumar tudo do casamento, passou 6 meses, a gente ajeitando tudo, já tava tudo pago, teve o jantar, que ele anunciou que ia se casar comigo, a família dele não gostou nem um pouco, mas aí ele cagou e andou. Tava tudo certo e faltavam 3 dias pro meu casamento. O meu noivo, querido noivo, estava trabalhando, eu em casa, quando recebi uma visita do pai dele. Curte e comenta pra parte dos da blogueira. Eu achei muito estranho quando o porteiro anunciou que era o pai do meu namorado, que eu falei, ué, da namorado não, noivo. Eu fiquei, ué, o que esse querido tá fazendo aqui? Ele não gostava de mim. Ele fez pouco caso do casamento. Ele falou que nem sabia se ele iria, porque a gente convidou, os irmãos dele estavam super de boa, né? A família em si. O problema era o pai e a mãe dele. E eu não tava entendendo.
Só que eu devia ter percebido, porque a família do meu namorado, as meninas, elas eram carecas. A mãe dele era careca, as irmãs deles eram carecas. Todas elas usavam cabelos, tipo assim, mas era aquelas perucona mesmo, sabe? Não era lace, não era perucona mesmo. E todo dia cada um tava com uma diferente, sabe? Elas postavam diversas fotos com diversos cabelos que eu dava uma stalkeada. Quando eu fui na casa dele conhecer, uma tava com cabelo roxo, eu tava com cabelo azul, não sei o que, aquela coisa. Eles eram muito diferentes. E aí eu achei estranho aquilo, mas eu não comentei nada. Os meninos, eles todos eles tinham um cabelo bem baixinho, assim, tipo corte bem militar mesmo. E aí esse homem bateu na porta da minha casa, né? O porteiro me avisou, perguntou se podia deixar eu entrar. Eu confesso pra vocês que eu fiquei com um cadinho de medo, quase que eu falei, não, ele não gosta de mim, ele vai me jogar daqui de cima. Mas eu falei, meu sogro, vai que ele veio aqui pra poder fazer as pazes, né? Deixei o abençoado de Jesus entrar. Gente, esse homem tocou a minha campainha quando eu abri. Ele entrou como se ele fosse o dono da casa, como se o apartamento fosse dele. O apartamento não era nem meu, nem do meu namorado, era alugado. Ele entrou, eu abri a portinha, ele saiu, ele dá licença e saiu, entrou, sentou no meu sofá. Eu acredito que é um copo d'água. E ele falou, não, eu quero conversar com você, porque como nós não podemos fazer nada em relação a esse casamento, ele falou que vai casar com você de qualquer forma, já tentamos cancelar de todas as formas, mas não tem como. Ou seja, o meu querido noivo, coitado, devia viver um inferno no céu e na terra pra poder lidar com os pais dele, sendo que a minha família adorava ele. Aí ele falou, a gente resolveu aceitar, mas com uma condição que nós colocamos pra ele e ele não aceitou. E eu fiquei tipo, Ele falou, eu quero que você raspe a sua cabeça. Assim. Tipo, vá raspar essa cabeça. Eu tinha o cabelo enorme, meu cabelo batia na bunda, e ele queria que eu raspasse a minha cabeça. E ele falou que eu tinha que raspar a minha cabeça antes de me casar, porque se eu não raspasse a minha cabeça antes de me casar, eles iriam fazer um escândalo, ia atrapalhar meu casamento, ia deserdar meu namorado, que não sei o que lá, e foi fazendo aquele escândalo assim. E eu assim, olhando pra cara dele sem entender, por que você quer que eu raspe minha cabeça? Aí o bonitinho de Jeová começou a me falar. O príncipe de Candura tinha um costume ali com a família dele, eles tinham o próprio costume dele, a própria religião deles, as próprias roupas dele, tudo deles era diferente. E nos costumes deles, mulher e homem não poderiam ter cabelo, porque era acumuladores de praga, porque piolho, porque carrapato. Gente, eu não tinha nenhuma lêndia, eu não tinha nem caspa. E ele falou que eu ia ter caspa, piolho, lêndia, carrapato, não sei o que, aranha e isso, aquilo no meu cabelo. E que eu tinha que raspar a cabeça como todas as mulheres da família dele, porque era nojento. E que não sei o que, eu tinha que raspar e não sei o que. Ou seja, o homem era desequilibrado e queria que eu raspasse a minha cabeça. Eu comecei a berrar com ele, porque ele tava gritando comigo. Falei que eu não ia raspar minha cabeça, eu já tinha falado que não, e ele começou a falar os motivos berrando, e eu comecei a berrar de volta. Eu sei que os vizinhos começaram a escutar, e todo mundo, tipo assim, meio que se assustou, ver o que tava acontecendo. Eu botei ele pra fora. Quando meu namorado chegou, eu contei pra ele tudo o que aconteceu. Ele falou que era pra eu desconsiderar, que o pai dele era desequilibrado, que não sei o que. No dia do meu casamento, eles foram lá fazer escândalos, só que botaram eles pra fora. A gente contratou segurança, tudo bonitinho, já esperando a visita deles, botaram eles pra fora. A gente se casou, até hoje não voltamos na casa dos pais dele, porque os pais dele simplesmente não me aceitam, porque eu não raspei a cabeça, que eles têm medo de eu pegar piolho. Eu ficava cuidando da vida dos meus vizinhos, né? Até botar a orelha na parede, eu fazia. Até que um belo dia, eu escutei o que o marido, era um casal que morava lá, o que ele estava fazendo. E não era com a mulher dele, tá, gente? Isso me fez invadir a casa dele, assim, em desespero. Eu morava em apartamento, sabe? Então, assim, era aquela situação que você escuta tudo o que acontece na casa do vizinho. E eu já sou um pouco fofoqueira, graças a Deus. Eu adorava escutar a vida dos outros. Eu morava sozinha e tinha um casal que eles eram meus vizinhos, que, gente, eles eram muitos furenfozidos. Nossa, como aquele casal namorava. Era todo dia você escutava aquele barulho de furenfação. E eu, curiosa, né? Adorava ficar lá escutando. Escutava as brigas deles, escutava as fofocas da família deles, que eles contavam, porque eles falavam um pouquinho alto, e eu morava ali no meu prédio, eles não estavam fazendo nada, eu botava o seu ouvidinho assim e ficava escutando o que eles estavam papeando. Até que um belo dia, era mais ou menos meio-dia, eu tinha chegado mais cedo da faculdade, e a mulher, geralmente esse horário, tava trabalhando. Sim, eu sabia de toda a vida deles. Tava trabalhando, e o marido era pra estar trabalhando também. Até que eu escutei alguém entrando no apartamento deles, e eu achei isso um pouco estranho e fiquei de olho. Fiquei, ué, gente, o que tá acontecendo? Quem que tá entrando ali? Só que é aquilo, né, gente? A gente imagina que é alguém que tá indo limpar ou coisa do tipo. Até que eu comecei a escutar umas coisas meio estranhas, né? Ele falando, agora você vai ver comigo, se prepara, que não sei o que, você vai ver o que eu vou fazer contigo. E eu falei, caramba, ele tá traindo a esposa dele, porque eu não escutei
a esposa dele falando. Eu corri lá pra frente, assim, da minha janela, olhei assim, porque a minha janela ficava de frente pro estacionamento, e não vi o carro da esposa dele. Ou seja, ela não estava em casa. Eu falei, ele tá traindo ela, ele tá traindo ela. E eu queria ficar por dentro da fofoca. Até que eu escutei um negócio que eu entendi quem que tava lá dentro com ele. Curte e comenta pro parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Gente, eu comecei a chegar, assim, o ouvido, assim, perto, assim, da parede pra poder escutar o que tava acontecendo. Porque eu achei que ele tava traindo ela e eu queria saber se era com alguém ali do prédio, se era com alguém que eu conhecia, sabe? Então eu tava ali de fofoqueira mesmo. Só que aí eu escutei um latido. Um latido. Eles não tinham cachorro. Não tinham. E eu falei, no meu prédio podia ter cachorro, tá, gente? Não tinha problema nenhum em relação a isso. Mas eles não tinham. E eu sabia que eles não tinham. E eu escutei um latido. E aí eu comecei a prestar mais atenção porque eu fiquei encucada com aquilo, né? Eu comecei a escutar o latido, não tava entendendo. E ele falando que hoje você vai ser minha, que hoje você não me escapa, que não sei o quê. E eu comecei a ficar apavorada com aquilo, né? Mandei mensagem para um amigo meu que também morava ali naquele prédio. A gente se conheceu ali naquele prédio e falei para ele ir para minha casa porque eu tava escutando umas coisas estranhas vindo do meu vizinho. E aí esse meu amigo andou, tipo assim, 2 minutos, ele bateu na porta da minha casa e ficamos eu e ele escutando. Ele falando vários negócios e aí ele começou a dar uns tapas, uns barulhos de palma, sabe? Eu não sei, gente, se eles não tinham ciência que a gente conseguia escutar tudo que acontecia ali no apartamento deles. Eu sei que ele começou a dar uns tapa e aí a cachorra, o cachorro, não sabia o que era, começou a chorar. E aí ele falou, esse cara tá fazendo alguma coisa com essa cachorra. Só que o que ele falava era no intuito de furiação. E a gente falou assim, será? Aí eu olhei pra cara dele, será? Ele será? Porque ali ele entendeu o que tinha sido o meu será. Gente, a gente saiu gritando do meu apartamento. Começamos a esmurrar a porta do apartamento dele. Meu amigo começou a ligar pro porteiro. O porteiro subiu no desespero sem entender o que tava acontecendo. O síndico veio. E os outros apartamentos que eram em frente, assim, começou a sair também. A gente abre a porta. E ele não abria a porta. O síndico começou a perguntar o que tava acontecendo, por que a gente tava querendo entrar. A gente explicou o que tava acontecendo, o que a gente tava escutando. O síndico mandou ele abrir a porta, né? Ele abriu e ele começou a negar, né, tudo, falando que nós éramos loucos, que ele nunca faria isso, porque a gente falou, você tá querendo dar pro cachorro, que não sei o que. A cadela, assim que ele abriu a porta, a cadela saiu, assim, correndo, veio pro nosso lado, a gente pegou, a cachorrinha era uma cachorrinha pequenininha, mas você via que era uma cachorra de rua, e ele negando na minha cara que não, que era mentira, meu amigo falando que também escutou, eu falando que escutou, só que meu amigo, ele tinha sido esperto, meu amigo chegou bem perto da cara dele e falou assim, você vai continuar negando, você vai continuar falando que é mentira, e ele falando, e os vizinhos tudo escutando, e o síndico querendo satisfação, e aquela loucura ali acontecendo. Meu amigo pegou o telefone porque gravou um pedacinho dele falando o que ia fazer, que não sei o que ia fazer isso, que a gente achou que ele tava lá dentro com uma mulher, né? Até a gente começar a escutar realmente o latido. E aí acabou que o síndico chamou a polícia. Quando a mulher dele chegou, a gente contou tudo o que tinha acontecido. Ela ficou chocada porque ela não sabia. Levamos a cachorra, né, pro veterinário, mas graças a Deus não tinha acontecido nada com ela, ela tava bem. A cachorra foi adotada pelo meu amigo. Ele foi preso. E a mulher dele se separou dele. Depois disso, a gente nunca mais teve notícia. Não sei se ele saiu, se ele não saiu. Sei que ele não voltou pro prédio porque a mulher dele se separou. Meu filho de 8 anos chegou em casa puxando uma moça, gritando e falando, mãe, é essa daqui, é essa daqui. E, gente, quando eu fui... Como assim? O que tava acontecendo? Era sexta-feira de tarde, Enzo tinha chegado da escola e uma amiga minha me mandou mensagem perguntando se eu queria ir pra lá, né? Essa minha amiga tinha uma filha e ela e Enzo, Valentina e Enzo eram muitos amigos. Ah, vem pra cá, vamos comer uma carne, não sei o que, fica aqui, Enzo e Valentina vão brincar. Eu aceitei e fui pra casa da minha amiga. Mas passamos a tarde ali, todo mundo brincando e tal, as crianças brincando na rua, a gente fazendo ali o nosso churrasquinho, a gente morava numa cidade pequena, então era tudo muito tranquilo. Até que do nada, Enzo e Valentino entra e falou assim, mamãe, a gente pode ir ali na venda, comprar um doce, que não sei o que. Eu falei, tudo bem, filho, vai lá e tal. Demos o dinheirinho pra eles, era uma coisa boba, eles compravam balinha e tal, e foram. Daqui a pouco, não passou nem 10 minutos, me volta Enzo chorando. Eu falando, filho, o que foi? Enzo já tinha 8 anos. Enzo podia falar o que tava acontecendo. Perguntei se ele tinha caído, perguntei se ele tinha se machucado e tudo mais. E ele falou que não. E a Valentina tava calada, olhando assim com cara de assustada, mas ninguém falava nada. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, mamãe, cadê o papai?
Eu falei pra ele que o pai dele tava trabalhando, perguntei se ele queria falar com o pai dele, ele falou que queria, nós ligamos pro pai dele, e aí o pai dele falou, o que foi? Eu falei, tá tudo bem, não sei o que, tô que o papai tá trabalhando e tal. Ele foi pro cantinho, falou com o pai dele e voltou, deu o telefone e voltou a brincar com a Valentina. Eu e minha amiga achamos aquilo estranho, mas a gente não entendeu muito bem e deixamos pra lá, achamos que era coisa de criança, que ele tava com saudade do pai dele, ou que, não sei, ouviu alguma coisa de algum amiguinho que eles estavam brincando lá fora. Acabou que deixou pra lá. Passou o dia, quando foi de noitinha, me despedi da minha amiga, peguei Enzo e a gente foi pra casa. Enzo calado no canto dele, não falava nada. De noite meu marido chegou, nós jantamos, tudo bonitinho, fomos dormir. No dia seguinte era sábado de manhã, e sábado de manhã ficavam as crianças do lado de fora de casa brincando. E tava Enzo brincando com os amiguinhos dele. Quando do nada, Enzo entra chorando, gritando, puxando alguém pela mão e falando, mamãe é ela, mamãe é ela. Eu não tava entendendo nada, a moça que tava com ele também não tava entendendo nada, mas provavelmente viu uma criança chorando e puxando ela, ficou com medo de deixar a criança sozinha, algum do tipo, acompanhou a criança. E eu, Enzo, o que tá acontecendo? Curte, comenta, compartilha depois da blogueira. Eu comecei a tentar acalmar o Enzo e perguntar pra ele o que tava acontecendo, porque que ele tinha puxado essa moça pra dentro de casa, né? Que eu não sabia que era a moça. E a moça tava igualmente assustada, olhando pra ele segurando assim no braço dela. E ela falou, olha, eu tava passando na rua, ele me pegou no braço e veio correndo, eu achei que ele tinha se machucado, acontecendo alguma coisa e tal, mas eu também não tô entendendo. Enzo para de chorar, né? Porque Enzo tava chorando. E falou, mamãe, era essa moça que tava beijando o papai ontem lá na casa da Valentina. Na hora, eu já olhei pra cara dele assim, como assim, filho? E aí eu comecei a lembrar que ele entrou correndo em casa, chorando, pediu pra poder falar com o pai dele, mas provavelmente o pai dele falou que não estava lá e ele achou que tinha confundido. Mas depois ele viu a moça, lembrou e trouxe a moça. E aí a moça olhou pra minha cara assustada e falou, olha, eu não tava beijando seu marido, ontem eu tava com meu namorado, como assim, o que tá acontecendo? E aí eu falei, Enzo, para com isso, você tá assustando a moça e tal. E ele falou, não, mamãe, ontem ela passou de carro com o papai. Eu vi, gritei o papai, mas o papai não me ouviu. E eles estavam dando um beijo dentro do carro, eu tenho certeza, eu vi. Aí ele explicou que na hora ele ligou pro pai dele, né, porque ele achou que tinha confundido ou coisa do tipo. O pai dele falou que não estava lá, mas que ele tinha certeza que era aquela moça, que ele viu ela beijando o pai dele. E aí eu comecei a ficar meio assim, falei, aí eu fui olhar pra moça e falei, ontem você passou em tal lugar? E ela falou, sim, eu moro por lá, né, na verdade, meu namorado me deixou em casa, como assim, o que tá acontecendo e tal. E aí eu peguei uma foto do meu marido, assim, completamente assustada, Enzo sentou, ficou olhando pra cara dela, ela falou que não tava entendendo, peguei uma foto do meu marido e mostrei, falei assim, você conhece? Esse aqui é o meu marido. E ela falou, não, esse aí é o meu namorado. Eu falei, não, esse é meu marido. E aí ela falou que não, que era namorado dela, que ela tava namorando com ele tinha 2 anos, que ela tinha conhecido ele no trabalho, ou seja, no trabalho dele. Mas que ela já tinha saído da empresa, né? E que logo quando ela saiu, ele entrou em contato com ela, eles começaram a conversar e eles começaram a namorar. E aí eu expliquei pra ela que eu era casado com o querido durante 10 anos. E ali ela me mostrou umas conversas, me mostrou uns prints e tal. E nós descobrimos que, na verdade, ela era namorada e eu era esposa. O Enzo provavelmente ficou confuso, porque o pai falando que não e ele falando que tinha certeza. E bem que eu achei estranho, porque ontem foi meu marido que botou o Enzo pra poder dormir. Deve ter feito a cabecinha do garoto. Só que calhou do garoto ver a moça e lembrou que realmente era ela. No fim, nós descobrimos que éramos cornas, né? Ela mandou uma mensagem pro meu marido com uma foto, tipo, tirou uma foto comigo, mandou uma mensagem pra ele e falou que já tínhamos descoberto tudo, que não sei o que. Eu também liguei pra ele e falei, olha, eu não quero nem ver a sua cara. Você vem aqui só pra poder buscar tuas coisas. Ela me pediu desculpa, a gente conversou, resolvemos, ela foi embora. Eu conversei com o Enzo, expliquei pra ele, né, que eu tinha sido corna. Botei o meu marido pra fora, nós nos separamos, mas descobri que era corna desse jeitinho, assim, que deu. E o que manifestou de madrugada no corpo do meu marido pra me contar que ele havia me traído. O meu casamento era um casamento bom até eu me converter, porque quando eu comecei a ir pra igreja, o meu marido, ele não aceitou nada bem. Ele não aceitava que eu não queria mais beber, que eu não queria mais fumar. E isso irritava demais ele, porque ele falava que eu ficava muito chata, insuportável. E por conta disso, ele vivia zombando da igreja, ele vivia zombando de mim, né, pra tentar me atacar. Tanto que toda vez que eu chegava da igreja, ele ficava zoando, perguntando pra mim se eu tinha entrado no corpo de muitas pessoas, e ele ria, mas ele ria. E pra evitar mais brigas, porque eu não aguentava mais as brigas, eu ficava na minha, eu fingia que eu não ouvia. E com isso nós fomos nos afastando, nós paramos de ter relação, a gente nem se falava direito dentro da nossa própria casa. A gente dormia junto, mas era ele virado pro canto dele e eu pro meu.
E assim, a todo momento, eu sempre orei pelo meu marido, eu orava demais por ele. Só que eu nunca fui de ficar na cabeça dele, enchendo o saco dele, ou chamando ele demais pra ir pra igreja comigo, pra isso não encher ele. Então eu não sei por que ele tinha tanta raiva assim. Até que um certo dia, eu estava mexendo no celular dele escondido, e bem na hora que eu estava mexendo, chegou uma mensagem no WhatsApp, só que não tinha foto, não tinha nome, só tinha um ponto assim no nome. E na mensagem dizia assim: pode ser, e um emoji com uma carinha de safado. Só que não tinha ali uma conversa, mas para a pessoa ter mandado isso, com certeza já teve uma conversa e com certeza ele já tinha apagado. Claro que na hora eu já fui tirar a satisfação com ele, e enquanto eu tirava a satisfação, ele ria da minha cara, ele me chamava de maluca, ele falava que eu tava vendo coisa onde não existia. Ele falava assim: tá vendo? Olha como que você ficou chata. Nisso, ele terminou de falar e ele rindo saiu andando. Quando ele saiu andando, eu olhei pra ele e falei só assim: se você estiver me traindo, eu ainda vou descobrir. Quando eu falei isso, ele riu mais ainda, olhou pra mim e falou assim: por que você tá falando isso? Seu Deus vai te contar? Ou vai entrar em mim e vai te contar? Vai orar, vai orar que você ganha mais. Terminou de falar e saiu. Nesse dia, era mais de meia-noite e nada dele voltar. Então eu deitei e dormi. Até que eu ouvi barulho dele chegando, olhei no celular e vi que era 2h40 da manhã. Ouvi ele tomando banho e depois ouvi ele deitando. Eu fiquei quieta, fingi que estava dormindo e logo ele pegou no sono. E eu também peguei no sono. Assim que eu dormi, eu senti a cama se mexendo, olhei pro lado e vi que ele sentou na cama. Virei pro lado dele e vi que ele estava olhando assim fixamente, olhando para a parede. Perguntei se estava tudo bem e ele não respondeu. Sentei do lado dele, novamente perguntei se estava tudo bem, só que ele não respondia. Ele só ficava olhando assim fixamente para frente. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, sentei do lado dele e novamente perguntei se estava tudo bem, só que ele não respondia. Nisso, eu levantei, acendi a luz e ali eu comecei a puxar assunto, conversar com ele para ver, sei lá, se ele tinha pelo menos alguma reação. Até que do nada, com uma voz muito estranha, ele começou a me contar tudo. Ele contou que meu marido havia me traído, com quem, aonde, os dias, o local que eles costumavam frequentar. E enquanto ele contava, ele ria. O semblante dele mudou completamente, dava para ver nitidamente que não era o meu marido ali. E enquanto ele falava, eu orando e tentando ligar pro meu pastor. E depois de algumas tentativas, o meu pastor atendeu e logo já contei pra ele, falei pra ele que eu estava achando, que tinha manifestado, porque não estava normal. Nisso, meu pastor ele pediu para que eu colocasse o celular no Viva Voz, coloquei e ali ele começou a orar pro meu marido. E ele expulsou e graças a Deus deu tudo certo. E eu vou falar pra vocês, é assim, surreal. Quando saiu, deu pra ver que já não tinha mais nada, deu pra ver que ali era o meu marido só pela feição dele, pela forma como ele ficou. Agradeci meu pastor, desliguei e fui conversar com meu marido. Perguntei se estava tudo bem e ele falou que sim, só que ele tinha tido um sonho meio estranho. Isso, ele falou assim: ai, deve ser porque eu bebi muito hoje. Então ali eu contei pra ele o que tinha acabado de acontecer, só que é óbvio que ele não acreditou em nada. Então, pra provar pra ele que era verdade, eu contei todos os detalhes da traição. Contei tudo. Enquanto eu contava, ele ficou assim, deu pra ver que ele ficou sem acreditar no que eu tava falando. E ali eu falei pra ele: a hora que você for trabalhar, já aproveita, leva suas coisas e vai embora de casa. Ele ficou por alguns dias achando que eu estava mentindo, só que mesmo assim ele foi embora. Só que na cabeça dele, sei lá, eu acho que ele pensou que eu estava jogando um verde ou algo assim. Nos separamos e meses depois ele veio pedir perdão pra mim, pedir perdão por não ter acreditado. Ele falou que agora ele acreditava. E pediu perdão também por tudo que ele tinha feito, por ter me traído. Ele falou que ele me amava muito sim, só que ele não sabe onde que ele se perdeu. Falei pra ele que estava perdoado, só que cada um na sua, ele na dele e eu na minha. E tempos depois, ele começou a ir na igreja também e ele tá até hoje. Nós não somos da mesma igreja, eu ainda também continuo indo na igreja, só que eu vou em uma e ele vai em outra. Até hoje ele tá solteiro. Segundo a mãe dele, ele tá orando porque ele tem esperança de recuperar o nosso casamento. Mas se depender de mim, eu tô bem tranquila do jeito que eu tô. Essa história também não é minha. O dia que a mãe de uma coleguinha bateu na minha filha de 12 anos por causa de macho. E aí eu fui lá e mostrei pra ela que com a minha filha, ninguém mexe. A minha filha, ela sempre foi muito tímida, tanto que ela fez acompanhamento com um profissional por muitos anos, porque ela não conseguia nem conversar com as pessoas direito. Ela não conseguia fazer amizades por conta da vergonha.
E depois que ela fez um tratamento com psicólogo, ela melhorou assim bastante. E depois disso, ela até conseguiu fazer 2 amizades. Beleza, o ano passado, ela mudou de série e automaticamente teve que mudar de escola. Não só ela, como a sala dela. E nessa nova escola, ela se soltou assim mais ainda, fez novas amizades. E nesse tempo todo, eu nunca tive problema nenhum com a minha filha. Ok, esses dias eu cheguei do trabalho e assim que eu cheguei, que eu olhei pra minha filha, eu vi que o rosto dela tava machucado, em alguns lugares do braço roxo. E só mora eu e ela. Então assim que eu vi, eu já comecei a perguntar o que que era aquilo. E ali ela começou a chorar, dizendo que ela tinha apanhado na saída da escola. Só que a pior parte vem agora. Além dela apanhar, ela ainda apanhou de uma adulta, da mãe de uma coleguinha da sala dela. Perguntei pra ela o motivo, né, se tinha motivo pelo menos, e ela respondeu que essa menina namorava com um menino da escola, só que o menino terminou com ela porque ele estava gostando da minha filha. A filha contou pra mãe, a mãe não gostou e se achou no direito de bater na minha filha, uma criança de 12 anos. E ali a minha filha disse que além dela apanhar, todos ficaram rindo dela. Parte 2. E enquanto ela contava chorando que além dela apanhar, todo mundo ainda ficou rindo dela, o meu sangue fervia. O meu coração, ele pulsava de tanto ódio. O que eu mais queria era tentar descobrir aonde essa mãe morava, só que ninguém sabia. Eu sei que aquela noite eu não dormi. No dia seguinte, cedinho, fui pra escola pra conversar com eles sobre o que tinha acontecido. Só que eu cheguei lá e saí de lá pior, porque assim que eu conversei com eles, eles olharam pra mim e falaram que a responsabilidade não era deles porque isso tinha acontecido fora da escola. Eu fiquei mais cega de ódio, de raiva do que eu já estava. A minha filha, ela estuda tarde, então o que eu fiz? Voltei pra casa, esperei ela, arrumei e levei ela pra escola pra ver. Eu tava na esperança de encontrar essa mãe lá na entrada, só que a mãe não estava. Tentei conversar com a filha, só que a filha também já tinha entrado. Nesse dia de tarde, eu andei a tarde inteira, rua por rua, perguntando pra todo mundo se conhecia fulano, se quem era fulano, pra tentar descobrir aonde ela morava, porque, cara, eu precisava falar com essa mulher. Só que, infelizmente, eu não consegui achar nada. Então, o que eu fiz? Esperei e eu fui na saída da escola na esperança de novo de encontrar a mãe. E assim foi, cheguei na escola na saída e assim que eu cheguei, lá estava a bonitona no portão se achando, tá? Uma senhora se achando. E em volta dela vários alunos batendo palma, sabe? Comemorando tudo aquilo. Eu desci do carro e eu fui em direção àquela mulher. Eu tava disposta a matar ela. Cheguei perto dela e perguntei pra ela: oi, por algum acaso foi você que bateu na fulana ontem? E ela rindo, toda debochada, olhou pra mim e falou: fui eu sim, tava ensinando ela que talarica morre cedo. Quando ela falou isso, não deu nem tempo dela fechar a boca, eu já tava em cima dela, bati. Ai, como é bom lembrar o tanto que eu bati. Só me tiraram de cima dela porque foi uma viatura pra me tirar de cima dela, e só me tiraram porque eu já tava arrancando sangue dela. Tava tão cega que eu não via nada, não ouvia minha filha, não ouvia alunos, não ouvia nada. Fui levada pra delegacia. Na delegacia eu contei tudo o que tinha acontecido, eu contei o porquê que eu fiz aquilo e ali eu fui liberada. E depois desse dia ninguém nunca mais mexeu com a minha filha. Muito pelo contrário, agora ela é respeitada. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na Pepe Vizinha. E a filha da minha madrasta que abriu uma live no velório do meu pai. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai separou da minha mãe para ficar com uma outra mulher. Inclusive, essa mulher, ela era bem mais nova do que minha mãe, do que meu pai. E essa mulher, na época, ela tinha uma filha pequena e o meu pai acabou criando essa filha dela como se fosse filha dele. E isso fez com que eu me afastasse do meu pai, parasse de conversar com ele, porque eu via ele fazendo coisa para outra menina que ele não fazia por mim. O meu pai, ele não tinha interesse algum em tentar me tratar bem, ou estar ali comigo, ou conversar comigo. E acabou que com isso nós paramos de conversar assim de vez. E no dia do meu aniversário de 17 anos, o meu pai veio atrás de mim, arrependido, chorando, dizendo que sentia minha falta, que ele queria se aproximar de novo. Ele assumiu todo o erro dele, ele falou que foi ele quem errou em se afastar, em ficar longe de mim, só que ele falou que ele estava muito arrependido e ele queria muito me ter de volta, perto dele. Ok, dei outra chance e voltei a conversar com meu pai. E às vezes, muito às vezes, eu ia na casa do meu pai para poder jantar,
almoçar com ele, ou às vezes também a gente saía para algum lugar, eu, ele, a família insuportável dele. Só que não bastando toda essa situação que a gente passou, a filha postiça do meu pai, né, a menina que ele criou, toda vez que ela tinha oportunidade, ela tacava na minha cara que meu pai preferia ela do que eu. E tudo isso eu sempre fui guardando, porque a vida inteira eu guardei coisas pra mim e não falava. Então, assim, toda vez que eu via essas coisas, eu guardava pra mim. Ok, os anos se passaram e, infelizmente, no ano passado, agora o meu pai faleceu de infarto. E sim, foi muito triste pra mim, porque independente de tudo que eu passei com meu pai, eu amava o meu pai. Ok, fui pro velório, nesse dia minha mãe, ela me acompanhou. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, fomos pro velório, nesse dia a minha mãe, ela me acompanhou. E chegando lá no velório, eu fiquei do lado do caixão o tempo todo, e o tempo todo minha mãe também ficou do meu lado ali comigo. Mesmo a outra não gostando, fechando a cara, fazendo cara feia, minha mãe não saiu do meu lado por nada. Até que no meio do velório, do nada, tava todo mundo chorando, todo mundo triste ali em volta do caixão, se abraçando. E do nada, a filha postiça do meu pai, ela abriu uma live no TikTok dela, mostrando o meu pai no caixão. Ela fingia que chorava na live, porque até então ela não tinha derramado uma lágrima. Assim que ela abriu aquela live, ela fingia que ela chorava e ficava mostrando o meu pai. Quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei incrédula. Eu não tava acreditando naquilo, só que minha mãe me segurou e pediu pra não fazer nada. Então eu meio que fingi que eu não tava vendo ali o que tava acontecendo. Só que eu só consegui fingir até o momento que eu vi ela pedindo presente. Pedindo para as pessoas da live mandarem presente pra ela através da live. E detalhe, esses presentes que ela tava pedindo na live, gente, é dinheiro. Ela tava usando o meu pai pra ela ganhar dinheiro. Pra quê? Cara, eu fiquei cega. Eu fiquei totalmente cega. A hora que eu vi, eu já estava em cima daquela menina e eu dei a maior surra da minha vida naquela menina. Uma surra, assim, deliciosa que fazia anos que eu queria dar. Enquanto eu batia nela, a mãe dela veio pra cima de mim. Só que, meu amor, não mexe comigo não. Não mexe comigo que a minha mãe não vai aceitar. Quando minha mãe viu a minha madrasta em cima de mim, o que aconteceu? Minha mãe também foi pra cima da minha madrasta e a bonita também apanhou gostoso. Eu sei que até sangue dessa mulher a minha mãe tirou. Gente, foi um caos, foi um verdadeiro caos. Todo mundo gritando, tentando separar a gente, pedindo respeito pra gente não fazer aquilo, pra respeitar, né, o meu pai. E por conta desse barraco todo, nós tivemos que encerrar o velório mais cedo e já enterramos o meu pai. Depois que tudo passou, eu me senti muito mal por ter faltado, sim, com respeito com o corpo do meu pai. Só que, cara, não tinha como. Não tinha como eu ver uma coisa daquela e ficar quieta. A minha vontade mesmo era de poder enterrar aquelas duas junto com meu pai. Mas como isso não podia, então a surra já valeu. E só para resumir, depois que tudo isso aconteceu, foi feito, né, a divisão de bens. E depois disso, graças a Deus, eu nunca mais precisei olhar para a cara de nenhuma daquelas duas. Essa história também não é minha. E eu que fui mandada embora, porque eu não quis parar uma hora do meu trabalho para orar pro meu chefe que estava no Legendários. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A minha chefe queria que eu perdesse uma hora de vendas só para ficar orando pro bonito do marido dela. Enfim, eu trabalhei nessa loja por 13 anos. Eu sou uma das funcionárias mais antigas da loja. E assim, eu já fiz de tudo um pouco ali naquele lugar. Eu já ajudei de todas as formas possíveis. Tanto que alguns anos atrás, a minha chefe, ela chegava quase todos os dias na loja chorando porque o marido dela, no caso o meu chefe, também chegava quase todos os dias bêbado, com roupa marcada de batom, perfume de mulher. Ele era um ogro com ela e ela sempre chegava na loja e me chamava no escritório dela, porque eu era a pessoa ali de mais confiança, ela pegou muita confiança em mim. Então sempre que ela podia, ela me chamava para desabafar e eu sempre estava ali para ouvir. E tudo ali acabava sobrando para ela, porque nem ir trabalhar o bonito fazia. E para ajudar ela nessas partes também, eu sempre cuidava das questões mais importantes, pagamento. Até que um dia, a minha chefe, ela chegou na loja com óculos de sol e ela meio que passou reto, ela sempre assim meio que parava para conversar. Nesse dia ela não parou e ela já subiu pro escritório. Só que nesse dia tava nublado, então quando eu vi ela com óculos de sol, eu já percebi que alguma coisa estava estranha. Só que é claro que eu não falei nada, eu fiquei na minha.
E horas depois, ela me chamou no escritório dela e ali ela começou a desabafar comigo, chorando bastante. E ela falou que dessa vez ela tinha pego no flagra o marido dela com uma outra mulher. Ela disse que ela não sabia o que fazer porque ela amava muito ele. E ali eu aproveitei e perguntei se eu poderia dar uns conselhos. E eu falei pra ela que ela era um mulherão, ela era independente, ela não precisava dele pra nada. E ela ouviu tudo quieta, não falou nada. Depois disso, eu desci e voltei pro meu trabalho. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia abrir a loja e cuidar da loja, que ela não iria naquele dia. Beleza. Só que assim, foi por 3 dias. Foi por 3 dias ela não foi pra loja. Eu que fiquei cuidando de tudo. Ok, passado esses 3 dias, ela chegou na loja toda contente, dizendo que precisava conversar comigo e me chamou no escritório dela. E eu fui. E ali ela começou a me contar que o marido dela chamou ela pra conversar e ele falou que ele queria muito mudar porque ele amava muito ela, amava muito o casamento e que ele não queria perder isso. E aí ela falou que ele estava conversando com um amigo e que esse amigo falou que tinha algo, uma solução pra ele e indicou esse Legendários. E ele ficou super assim, à vontade, a fim de ir. E claro que ela amou toda essa ideia e ela pagou pra ele ir. Só que até aí, tudo bem, o problema é todo deles. Ok, passou uns dias e eis que um certo dia estávamos todos na loja, cada um fazendo o seu trabalho, cada um fazendo a sua venda, quando do nada a minha chefe chegou, esperou todos os clientes saírem da loja, não deixou mais nenhum cliente entrar naquele momento e assim que todos os clientes saíram, o que ela fez? Ela fechou a porta da loja, chamou todos os funcionários e pediu para que a gente fizesse um círculo e nós fizemos. E quando já tava todo mundo ali no círculo, ela olhou pra gente e falou assim, bom, então, como vocês sabem, o fulano, no caso o meu chefe, ele está no Legendários, e aí ela começou a explicar, blá, 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 como que funcionava tudo. E aí ela falou assim pra gente que a partir daquele dia, todos os dias, até ele voltar, nós iríamos parar 1 hora do nosso trabalho pra poder orar pro marido dela. Quando ela falou isso, deu pra ver que todo mundo odiou, só que ninguém teve coragem de falar nada. Foi então que eu olhei pra ela e falei, bom, mas não é justo com a gente, porque a gente tá perdendo 1 hora do nosso trabalho, das nossas vendas, e a gente precisa bater meta. E então ela respondeu que aquele momento seria sim de oração, e que quem não estivesse contente ou não gostasse da ideia poderia ir embora. Beleza, me retirei e fui embora. Fui pra minha casa, e mais tarde eu recebi uma mensagem dela, falando que no dia seguinte eu poderia passar pra assinar os papéis, porque eu estava sendo mandada embora. Perguntei para ela se o motivo era por conta da oração e ela respondeu que sim, porque segundo ela, se eu não posso passar 1 hora apenas orando pelo meu chefe, que é melhor eu não estar ali. Ô gente, não vou mentir pra vocês, eu fiquei com raiva. Cara, mas eu fiquei com tanta raiva que a minha vontade era de baixar lá e dar na cara dela. 13 anos me dedicando, ajudando pra nada. Só que o problema não é nem esse. Gente, 1 hora orando, pô, cara, preciso trabalhar. Mas tá bom, eu quero só ver daqui pra frente se o Legendário lá vai ter mudado mesmo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinha. E eu que ganhei uma chave da minha sogra no Amigo Secreto. Vê se eu tô errada. Eu tô namorando faz 2 anos, e com 3 meses de namoro, a minha sogra me chamou pra morar com ela e com meu namorado, porque na época eu sofria muito na mão da minha mãe judiava muito de mim em casa, então a minha sogra me chamou pra morar com eles, e eu fui. E assim, no início tudo era maravilhoso, minha sogra era maravilhosa, a gente se dava muito bem. Só que com o passar do tempo, do nada, a minha sogra começou a mudar totalmente. Ela começou a ser grossa comigo, ela parou de lavar a nossa roupa, ela parou de lavar o nosso banheiro, ela parou de fazer comida pra todo mundo. Ela parou, na verdade, de fazer compras pra todo mundo, ela começou a comprar somente coisas assim pra ela, frutas pra ela, tipo bolacha pra ela. Ela começou a implicar comigo demais, porque ela falava que eu não fazia nada dentro de casa, que eu só dormia, sendo que eu trabalho, gente, das 10 às 16. Quando eu chego muito cansada. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo... Eu já falei isso pra ela, eu chego tão cansada que eu chego, eu tomo banho, eu vou deitar e eu vou dormir. Eu não tenho culpa. Até que esses dias, ela chamou eu e meu namorado pra conversar e ela falou que ela queria que a gente fosse embora da casa dela, que a gente procurasse um canto pra gente, uma casa pra gente, até porque pra gente também ter a nossa privacidade. Tipo assim, sabe? Fingindo que ela tava preocupada com a gente. Pra gente ter a nossa privacidade. E nisso ela falou que infelizmente não tava dando certo mais a gente morar junto. E que ela queria que a gente fosse embora. Quando ela falou isso, eu falei, sogra, a gente só vai embora quando a gente tiver móveis. Porque, tipo assim, a gente não tem nada de móveis, a gente não tem nada. Como que eu vou alugar uma casa e mudar pra essa casa sendo que eu não tenho nada? Então eu falei pra ela que primeiro eu ia comprar todos os móveis e que depois a gente pensava em alugar uma casa.
Pra quê? Ela surtou dizendo que ela não queria saber, que ela queria que a gente fosse embora, que a casa era dela, quem mandava na casa era ela e que a gente tinha que ir embora sim. E que a partir daquele dia que a gente tinha que procurar uma casa. Sabe, eu nem falei nada, fiquei quieta. E depois desse dia, todos os dias ela perguntava, já acharam casa? Já acharam casa? E a gente falava que não. Mas na verdade a gente não tá nem procurando, tá? Por quê? Porque eu não tenho móveis. Eu só vou mudar quando eu tiver móveis. Beleza, esses dias a família do meu namorado fez um amigo secreto e a minha sogra me tirou no amigo secreto. E no amigo secreto, ela me deu uma chave. Quando ela me deu aquela chave, eu estranhei, né? Mas beleza, perguntei pra ela do que era e ela falou que era uma casa. Ela falou assim, é uma casa alugada pra vocês. Não gostei. Não gostei, não consegui disfarçar que eu não gostei. Na hora eu fechei a minha cara e eu fiquei bem quieta. Só que isso não é o pior. O pior é quando a gente foi ver a casa. Uma casa de 2 cômodos, de fundo, velha e feia. Eu tenho certeza que ela quis me humilhar. Ela tava querendo humilhar a gente. Vocês acreditam nisso? E quando eu vi aquela casa, eu falei pro meu namorado que eu não ia morar ali. Eu falei, eu não vou morar aqui nesse lugar. E fui avisar minha sogra também que eu não ia morar lá. Quando eu avisei minha sogra, ela ficou brava, porque ela falou assim, não, mas não tem como, eu já paguei, já dei 2 aluguel de entrada. Se vocês não morar, o cara não vai me devolver. Eu falei pra ela, o problema é seu, sogra. Eu não pedi. Eu não falei pra você ir lá e alugar. Eu não falei pra você ir lá e dar 2 aluguel adiantado. Não é problema meu. Eu não vou morar ainda. Falei pra ela. Eu só vou sair da sua casa quando eu tiver todos os móveis e puder mudar pra uma casa. Resumindo, a gente tá morando aqui ainda. A gente não mudou pra essa casa. Não sei o que virou. Se ela pegou o dinheiro dela ou não, também não quero saber. E eu já falei pro meu namorado, a gente vai começar a comprar as coisas agora e vai deixar guardado em algum lugar, não sei, ou aqui mesmo. E quando a gente tiver os móveis, a gente muda de casa. Caso contrário, eu não vou sair daqui, até porque a casa não é só dela. A casa também é do meu namorado, então é justo a gente ficar. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E a minha madrasta, que descobriu que está com HIV, acusou o meu pai, quase o meu pai, até que meu pai decidiu fazer o exame. A minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos e desde então meu pai sempre cuidou muito bem de mim, com a ajuda, né, dos meus avós. Nesse tempo todo, ele se dedicou somente a mim e ele não se envolveu com nenhuma mulher nesse tempo. E quando eu estava com 13 anos de idade, o meu pai conheceu uma pessoa, começou a se relacionar com essa pessoa, começaram a namorar. E meses depois de namoro, eles foram morar juntos. E assim, eu nunca tive problemas com essa minha madrasta, muito pelo contrário. Ela sempre me tratou muito bem, ela sempre cuidou muito bem de mim também. E a minha madrasta, ela tem 3 filhos homens, que na época eles já eram adultos, e eles sempre também me trataram como irmã. E eles também sempre gostaram muito do meu pai, sempre respeitaram muito meu pai. A gente realmente formou uma família. Enfim, o meu pai, ele é caminhoneiro, então ele sempre passou o maior tempo da vida dele no trabalho, na estrada. E nesse tempo que ele ficava no trabalho, eu ficava em casa com a minha madrasta e com os meus irmãos. Até que um certo dia, eu estava em casa de tarde sozinha, meus irmãos estavam trabalhando, e a minha madrasta, ela tinha ido no médico. Até que ela chegou do médico chorando, perguntei pra ela se estava tudo bem, só que ela foi pro quarto, se trancou e falou que depois ela conversava comigo. E de noite, quando os filhos dela chegaram, eu contei pra eles o que tinha acontecido, falei que ela passou a tarde trancada no quarto, até que eles foram conversar com ela. E quando eles foram, né, conversar com ela, perguntar se estava tudo bem, ela me chamou e ali ela pediu pra que a gente se reunisse no quarto dela e chorando muito, ela contou que naquele dia ela tinha ido no médico, né, pro médico ver os exames que ela tinha feito e infelizmente ela descobriu que ela estava com HIV. Enquanto ela contava aquilo, dava pra ver o choque no rosto de todo mundo. Até que ela começou a xingar o meu pai, chorando, falando assim, como que ele teve coragem de fazer isso comigo, por que seu pai fez isso comigo? Tipo assim, acusando total o meu pai. Na hora, eu também acreditei nela, fiquei do lado dela, porque pela forma que ela tava ali, não tinha como não acreditar. Nisso, um dos filhos dela mandou mensagem pro meu pai, pedindo pro meu pai retornar pra casa o mais rápido possível, porque a gente tinha um assunto muito sério, urgente e importante para poder conversar com ele. E o meu pai, ele conseguiu vir pra casa no dia seguinte. E assim que meu pai chegou em casa, os filhos da minha madrasta, eles foram pra cima do meu pai sem dó. Eles começaram a bater no meu pai sem antes fazer assim qualquer pergunta.
E quando eu vi o meu pai apanhando deles daquele jeito, eu entrei na frente para poder defender o meu pai. Só que quando eu entrava na frente, eles me tiravam, eles me jogavam pro canto. E toda vez eu levantava e entrava na frente para poder defender o meu pai. Até que eu vi que eles não iam parar e eu comecei a gritar, pedindo para alguém chamar a polícia. Até que algum vizinho foi e chamou a polícia. Parte 2. Até que a polícia chegou, conseguiram acalmar ali a situação. E depois disso tudo, depois de baterem no meu pai, eles contaram pro meu pai o porquê que meu pai estava apanhando. Até então meu pai não sabia. E meu pai, depois de ouvir tudo aquilo, sem dar uma palavra sequer, ele arrumou as coisas dele e nós fomos para casa dos meus avós. E assim, nesse tempo todo, meu pai sem falar um A sobre o ocorrido, totalmente em silêncio. Tanto que o silêncio dele era assustador. Ok, passou uns dias, até que um certo dia nós ainda estávamos, na casa dos meus avós. E nesse dia, o meu pai chegou na casa dos meus avós chorando e me abraçou. E chorando, ele me entregou o exame dele e falou: filha, o exame deu negativo, eu não tenho HIV. Ou seja, a culpa não era do meu pai. Nesse dia, nós fomos até a casa da minha madrasta para ele poder mostrar o exame para minha madrasta, para os filhos dela e poder contar ali toda a verdade e entender também melhor toda essa situação. E assim foi. Fomos até a casa da minha madrasta e assim que nós chegamos lá, o meu pai já chegou falando que ele precisava mostrar algo para eles. Foi e mostrou o exame. Ele falou que tinha dado negativo e que ele não tinha o HIV. Quando meu pai mostrou aquele exame negativo, deu para ver nos olhos dos meninos a dor e o arrependimento de ter feito o que eles fizeram com meu pai. Até porque eles sempre gostaram muito do meu pai. Cara, eles amavam o meu pai. Eu acredito que eles tenham feito aquilo para defender a mãe. Não tá errado, até essa parte. E ali, depois de tantas perguntas, depois deles colocarem a mãe contra a parede, a minha madrasta acabou confessando que tinha um amante já fazia um tempo. Eu sei que os meninos, eles ficaram assim, furiosos, decepcionados com a mãe, sabe? Nem eu esperava isso, imagina eles. E depois disso, meu pai pediu o divórcio, eles se separaram e ela entrou em depressão. Tanto que todo santo dia ela implorava. Ela ligava pro meu pai implorando pro meu pai poder voltar com ela. Até que um dia meu pai falou a verdade. Ele falou: olha, desiste, porque depois de tudo que aconteceu, não tem como, eu não vou voltar com você, não vou te dar mais essa chance. E depois dessa conversa, ela acabou meio que desistindo, sabe? Só que ela ainda tá com depressão. E eu não vou mentir que independente de tudo isso, eu tenho dó dela. Tanto que sempre que dá, eu vou até a casa dela, eu cuido dela, eu arrumo ela, passo um tempo ali com ela, sabe? Meu pai, ele não liga pra isso, muito pelo contrário. Ele acha até bonito da minha parte. Só que, no fundo, eu tenho dó. Mas é aquilo, Ela só está colhendo o que ela plantou. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu estou casada faz 1 ano e eu ainda sou virgem porque meu marido não deixa eu perder minha virgindade. Eu nasci e cresci em berço cristão e eu sempre respeitei os mandamentos bíblicos. E eu sempre falava que eu só ia me casar com alguém que tivesse o mesmo foco bíblico que eu. Até que no final de 2023 entrou um rapaz novo na igreja e desde o primeiro dia que ele entrou na igreja ele ficou me olhando, ele não parava de me olhar. Eu sempre fui muito tímida, então eu achei ele muito bonito, só que eu ficava na minha, porque eu não sabia nem como, porque eu nunca tinha me relacionado com ninguém, nunca tinha namorado antes. Beleza. Ele ficou por vários e vários dias que ele ia na igreja me olhando, mas até o momento só me olhando. Até que um dia ele criou coragem e pediu meu número pra uma amiga minha. E nisso ela perguntou pra mim se podia passar e eu falei que podia. Ela passou meu contato pra ele e desde então nós começamos a conversar. E gente, quando eu comecei a conversar com ele, eu fiquei tão encantada, tão bobinha mesmo por ele, porque eu vi que ele tinha o mesmo foco bíblico que eu. E era tão difícil você encontrar uma pessoa que tem os princípios bíblicos mesmo que a gente, sabe? Mesmo ele sendo mais velho do que eu fiquei super encantada. E desde então a gente combinou que a gente ia começar a orar. E nós passamos alguns meses orando. E até que depois de alguns meses que a gente estava orando, ele me pediu em namoro e eu aceitei. E quando ele foi pedir a minha mãe em namoro pros meus pais, eu fiquei com medo. Eu confesso que eu fiquei com bastante receio, porque eu achei que os meus pais não iam aceitar o meu namoro com ele, por ele ser bem mais velho do que eu. Eu achei que os meus pais não iam aceitar o nosso relacionamento. Só que muito pelo contrário, foi totalmente o contrário do que eu pensei. Meus pais ficaram super felizes por ser ele, porque já conheciam, sabia que ele era da igreja, que ele era um homem do bem, ele pregava na igreja também. Então meus pais super apoiaram e ficaram felizes. Beleza, marcamos nosso casamento e com 6 meses de namoro a gente se casou. Beleza, nós nos casamos e fomos pra nossa lua de mel.
Eu tava assim, morrendo de vergonha, porque, né, primeira vez, tava ansiosa, não sabia como que ia ser. E assim que a gente chegou na nossa lua de mel, eu fui tirar, né, o meu vestido. Enquanto eu tirava o meu vestido, morrendo de vergonha, ele veio, começou a me abraçar, começou a me beijar, me fazer carinho, falava que eu era linda e tudo mais. Beleza, quando eu tirei meu vestido, que eu fui pra beijar ele, que fui pra esquentar o clima, né, pra gente poder ir pros finalmente, ele me deu um beijo. Só que ele me surpreendeu com uma coisa. Ele falou pra mim assim que ele não ia tirar minha virgindade, porque o que ele mais achava lindo em mim era a minha pureza. E que foi por isso que ele se casou comigo. Ele falou assim, eu não quero que você perca a sua maior beleza. A maior beleza que você tem na sua vida é a sua virgindade. Eu confesso que na hora eu fiquei assim, sem jeito, eu fiquei meio sem graça, não sabia muito como reagir. Mas eu confesso pra vocês que eu amei. Eu amei esse cuidado dele comigo. E atualmente faz 1 ano que nós estamos casados, a gente ainda não teve relação. A gente tá orando e ele fala que a gente só vai fazer mesmo a hora que Deus falar que chegou a hora pra gente fazer. Ele falou, por enquanto você vai continuar com essa pureza e com essa beleza que somente você tem. Ele falou, nenhuma mulher mais no mundo tem o que você tem, meu amor. Claro que ele também tá se guardando pra mim e na hora certa vai acontecer. A gente fez um acordo, eu estou cumprindo o acordo, ele também tá cumprindo o acordo e na hora certa a gente sabe que vai ser perfeito e vai ser maravilhoso. A gente combinou que a gente não ia contar isso pra ninguém. Ninguém mesmo sabe sobre isso, somente eu e ele. Eu acho que é o suficiente, até porque é um segredo de casal, ninguém precisa ficar sabendo. Ah, mas você não tem medo dele te trair ou algo assim? Não. Eu conheço meu marido, eu sei que ele é um homem de Deus, um homem correto, e a gente tá fazendo isso porque Deus mandou. Eu sei que se Deus mandou ele fazer, ele tem que fazer mesmo, e eu tenho que, como mulher, né, respeitar e ser submissa, mas tá tudo bem, na hora certa, como eu falei, vai acontecer, e até lá estamos vivendo super bem, a gente é feliz, a gente se diverte juntos, e isso é o que mais importa. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinha. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia.